Senhoras e senhores, feliz 2022 e bem-vindos ao primeiro programa deste novo ano. Eu já estava com saudades deste nosso encontro mensal e é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. O ano mal começou e já estamos chegando ao final de janeiro. 2022 é um ano muito importante na história da Transpodata. É um ano em que completamos 15 anos acompanhando o setor de transporte, logística e infraestrutura. Para comemorarmos este importante marco da história da Transpodata, estamos preparando uma série de novidades, de produtos, de projetos para todo o ano. Acompanhe-nos, fique conosco, porque tem muita novidade por aí. E este é um programa especial. Decidimos trazer uma retrospectiva de 2021 e mostrar os principais fatos e notícias que foram marcantes em nossa trajetória no ano passado. Você é nosso convidado a participar também deste programa, deixando aqui suas perguntas no chat ou mandando seus comentários. Pode participar também através do nosso WhatsApp 11 910 60 05 40. Em Transpodata, o ano de 2021 começou com a realização da 4ª edição do Prêmio Top of Mind do Transporte, que aconteceu em fevereiro. Diante da notória dificuldade do país e do mundo, frente à crise sanitária causada pela Covid-19, o prêmio foi realizado pela primeira vez em modo online, mas com um toque divertido e animado. Com uma responsabilidade ainda maior, pudemos reconhecer e premiar as marcas mais lembradas e os produtos preferidos por quem vive, pensa e decide transporte. Vamos rever agora os principais momentos da premiação e relembrar os vencedores do Top of Mind do Transporte 2021. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição, a 4ª edição do Prêmio Top of Mind do Transporte. Sensui Vinilona, Cummins, Porto Seguro, ZF, Randon, é distribuidora, Emula Shell, Moura, Michelin, será Homelink da Scania, linha Sprinter da Mercedes-Benz, linha Daily Iveco, linha Tego Mercedes-Benz, Constellation da Volkswagen, linha FH Volvo, Grupo Vamos, o Posto Arco-Íris e toda a equipe, Novo Actro, caminhão Scania movido a gás, Scania! 2021 foi marcado pelo avanço da tecnologia de veículos comerciais elétricos. Comparado com outros países, o Brasil, ainda atrasado em termos de motorização elétrica, mostrou que o mercado está suficientemente maduro para o desenvolvimento da nova tecnologia em escala. Em setembro de 2020, a JAC Motors revolucionou o mercado brasileiro com a introdução do primeiro caminhão urbano 100% elétrico, o modelo IEV 1200T,
com capacidade para 7,5 toneladas. Para Sérgio Habib, presidente do grupo SHC e da Jack Motors Brasil, o caminhão elétrico deverá ter como vocação principal o atendimento de demandas urbanas. Habib argumenta ser improvável que a eletrificação alcance o transporte rodoviário de longas distâncias, mesmo num futuro distante, em função do peso das baterias para prover uma longa autonomia e o tempo de recarga. E a BYD, empresa global de energia limpa e veículos elétricos, lançou em fevereiro a nova versão do furgão ET3. Ela apresentou novo pack de baterias que trouxe redução de peso de veículo de 1.870 para 1.700 quilos. Outras novidades foram a limitação da velocidade para até 100 km por hora, trazendo mais segurança e maior autonomia, e o sistema de recarga DC mais rápido e estável. Mas foi a Volkswagen Caminhões e Ônibus que iniciou a produção em série do e-Delivery, primeiro caminhão elétrico desenvolvido e feito no Brasil, com zero emissão de CO2, sendo 2 modelos com capacidade de 11 e 14 toneladas. A montadora trabalhou no projeto por mais de 5 anos para levar o caminhão elétrico às ruas. Foram mais de 30 mil quilômetros rodados em testes de engenharia e operação em condições reais na distribuição de bebidas da cervejaria Ambev em São Paulo. O cálculo é de que mais de 22 toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas na atmosfera e mais de 6.500 litros de diesel deixaram de ser consumidos. O caminhão pode ser recarregado com 100% de energia elétrica proveniente de fontes limpas, como eólica e solar. 43% da sua energia provém do próprio sistema regenerativo de freios. Feito para transportes urbano e grandes cidades, o e-Delivery trouxe soluções de última geração para logística verde, como sistemas inteligentes para ajustar a demanda da bateria conforme a operação e para recuperar a energia de frenagem. Os caminhões chegam a uma autonomia de até 200 km de acordo com a aplicação e a configuração do veículo. Outro setor que merece destaque em 2021 é o agronegócio. Representando quase 40% de todos os caminhões e implementos emplacados no país, a agricultura assumiu protagonismo, levando montadoras e implementadores a desenvolverem produtos específicos para o setor. Indicador muito claro do protagonismo do segmento agrícola nas vendas de caminhões é que mais de 50% das vendas totais no país em 2021 foram de veículos pesados, os mais utilizados no escoamento de grãos. Dos modelos disponíveis para o agrobusiness, o Volvo FH 540 6x4 é um dos caminhões mais procurados para o transporte de grãos, segundo a fabricante. É oferecido basicamente em 3 configurações para atuar nas safras de grãos: rodotrens de 9 eixos, PBTC de 74 toneladas, bitrens de 7 eixos, PBTC de 57 toneladas e o bitrenzão de 9 eixos, PBTC de 74 toneladas. A Mercedes-Benz é a companhia com uma das mais amplas e variadas gamas de produtos para o segmento agrícola do mercado nacional. Com o novo Actros, que está entre os pesados mais vendidos do país, e os veículos da família Axor,
há também os caminhões com direção autônoma para a colheita de cana em parceria com a Gruner. Já a Volkswagen Caminhões e Ônibus apostou em seus novos lançamentos, como os caminhões Meteor, mais indicados para operações de transportes de grãos. O extra pesado Volkswagen Meteor 28460 6x2 é vocacionado para médias e longas distâncias. Equipado com motor de 460 cilindradas, o Meteor trouxe outra novidade tecnológica: a nova transmissão automatizada ZF Traction de 12 e 16 velocidades, conhecida por ser uma das mais modernas do mundo. Para atuar no escoamento de safra de grãos, a Iveco recomenda o estradeiro Highway 480 6x4. Com o apoio da FPT Industrial, a montadora italiana desenvolveu um pacote de melhorias técnicas que aumentou o torque e a economia de combustível dos modelos da família Highway. Essas mudanças contemplam turbina, coletor de escape, volante de motor e aumento de eficiência de sistema de arrefecimento, além da calibração geral de motor e caixa. Considerando as singularidades mais observadas no escoamento de safra agrícola nacional, a indicação da Scania para atender longas distâncias é o R540 6x4 no rodotrem 9 eixos 74 toneladas. Há mais de 10 anos, montadoras e sistemistas botaram seus engenheiros mais criativos para trabalhar no desenvolvimento de soluções mais sustentáveis e eficientes para o transporte do futuro. Entre 2010 e 2012, grandes investimentos foram concentrados na evolução de motores diesel que passariam a atender às regras mais severas de emissão estipuladas pelo Euro 6. A título de comparação, um caminhão Euro 6 emite 80% menos de óxido de nitroso que seu similar Euro 5. Tudo o que vimos de conceitos futuristas de transporte nos últimos 10 anos começou a ser implementado e já é realidade agora, inclusive no Brasil. E para nós não foi diferente. Em agosto de 2021, estreamos o primeiro programa Transpodata em formato podcast, com um convidado muito especial, Taiguara Elou. O encontro foi muito agradável, rico em conteúdo e também muito assertivo, com uma visão de futuro de transporte rodoviários de cargas no Brasil. Vamos rever os principais momentos do encontro com o nosso amigo Taiguara Elou. Isso é o seguinte, nós temos aqui, e a gente chamou um convidado que ele nos deu uma entrevista bem bacana na revista. Eu conversei com ele, é um cara que a gente conhece há muito tempo. Ele é jovem, começou jovem aí na SETCESP, está no segundo mandato, termina o mandato agora em dezembro. E esse cara é o Taiguara Elou, tá aqui junto com a gente, surfista, vamos falar também de surf, porque esse cara é bom de surf. São Paulino. São Paulino, já me falaram que é um São Paulino, aí mais ou menos, que futebol a gente não liga muito não, mas surf é o assunto. E aí, Taiguara, bem-vindo, obrigado pela sua presença. E você está nos honrando a primeira vez, hein? A gente está começando o programa contigo. Mauro, Rinaldi, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês nesse novo formato de Transpodata. Transpodata, que é um veículo de informação super importante para nós,
lideranças do setor, para as nossas entidades, para que a gente possa se comunicar melhor, né, com o mercado como um todo, não só com o transportador, óbvio que a gente fala com o transportador no final do dia, mas para falar também com o fornecedor, para falar com a sociedade em geral. Uma alegria também saber que a Transpodata está realizando 14 anos de existência, né, de empreendedorismo, desbravando esse mercado brasileiro. Ser empresário, empreendedor no Brasil não é fácil. Isso é coisa para heróis, vocês são verdadeiros heróis. E pessoal, tá aqui com vocês, né? Essas duas feras aqui também me deixa muito alegre. Tenho certeza que a gente vai fazer um novo formato de revista. Essa ideia de revista comentada é algo muito avançado, é algo super disruptivo e tem tudo a ver, né? A gente vê novas tecnologias vindo, novos formatos, e essa parte de colaboração, essa parte de conseguir unir formas, né, e plataformas diferentes é super positiva. A ideia é maravilhosa, vocês estão de parabéns e vamos lá, estou pronto para começar. Temos tecnologia hoje no Brasil suficiente para poder reduzir de forma radical a quantidade de acidentes. Câmeras inteligentes, atuadores, sensores, veículos semi-autônomos. A gente já tem essas tecnologias, elas precisam ser incentivadas. Aliás, o próprio governo poderia incentivar mais essas tecnologias, porque com elas, efetivamente, nós salvamos vidas. Né? Estima-se que o Brasil gasta por ano cerca de 53 bilhões de reais com acidentes rodoviários, aí entre todos os agentes do trânsito, né? Carro, motocicletas, ônibus, caminhões, pedestres, bicicletas, enfim, é um número muito alto, né, financeiro, é um prejuízo também para a vida gigantesco, né? Se a gente conseguisse desviar parte desse recurso no prejuízo para a utilização e obtenção de mais tecnologia contra os acidentes, seria maravilhoso. A gente já tem tecnologia hoje, Rinaldi, para parar o caminhão. Né? Os caminhões, a grande maioria estão rastreados e tem telemetria. Eu sei onde ele está, qual é a velocidade que ele está transitando, qual que é o giro que ele está. As câmeras inteligentes conseguem enxergar o que está acontecendo nesse ambiente. Ele está numa determinada velocidade, está se aproximando de uma curva muito acentuada. Pelo cálculo de força G, está claro que ele não vai fazer essa curva. Né? O próprio sistema para o caminhão, gente. Para o caminhão, vamos salvar vidas. Mas então o e-commerce cresceu muito. O e-commerce ele muda muita característica do processo logístico. Uma plataforma de e-commerce, ela é uma empresa varejista, venda de produtos, mas ela tem uma base que é a logística, que é fundamental. Sim, né? E cada vez mais avançado, se aproximando do estoque do consumidor, então entendendo a característica de consumo daquela região de milhares e centenas de pessoas, adequando esses estoques mais próximos desses consumidores para conseguir fazer entregas mais rápidas. E vou dar alguns exemplos básicos dessa transformação que o e-commerce traz para o mercado logístico como um todo. Né? No passado, o que nós fazíamos? Nós entregávamos 50 camisas numa determinada loja. Hoje a gente entrega 50 camisas pulverizadas por todos os cantos. Quando eu entrego numa loja, eu tenho volumetria e frequência, eu tenho conhecimento dessas informações. Portanto, eu consigo otimizar melhor esse transporte, né, fazer menos viagens em veículos maiores. Quando eu tenho uma pulverização igual do e-commerce, a entrega residencial, o B2C, que o pessoal chama, a gente tem menos volumetria e consumos diversos espalhados em todos os cantos. Ou seja, eu preciso de veículos menores, uma quantidade maior de veículos para conseguir otimizar essa operação como um todo e chegar mais rápido no ponto final. Aqui falando sobre visão de futuro, né? Vamos dar uma pequena viajada na maionese juntos aqui, né? Eu tenho feito muitas reflexões sobre tudo que aconteceu da pandemia e dos setores que estão se transformando. E eu vejo 5 setores muito fundamentais para o futuro, né? São atividades de hoje, do presente, mas são fundamentais para o futuro. Quais são? Saúde, tecnologia, comunicação, comunicação, senão nós não estaríamos fazendo isso daqui, né? Saúde também, porque demonstrou, né, que se a gente não tem um sistema de saúde fortalecido, quando chega o nosso inimigo hoje é isso, né? Hoje é o vírus, né? Então, quando chega um vírus, a gente tem que estar preparado para atacar ele. Transporte, né? Para que a gente ficasse em casa, o transporte de carga foi muito demandado e teve que se virar e se adequar em poucas semanas e conseguiu fazer isso. E energias renováveis, a gente já falou aqui de eletrificação de frota, veículos pesados, por exemplo, movidos a nitrogênio. Então isso tem uma alteração futura aí no setor de energia. A última revolução
a curva digital que teve no mundo, que mudou as nossas vidas, do mundo inteiro da humanidade, na minha opinião foi o smartphone. Depois do smartphone não veio nenhuma outra tecnologia que de fato mudou a vida, né? Porque o smartphone ele transformou a gente, né? Transformou o ser humano, né? Com o mobile. A próxima porta para o futuro e a próxima alteração tecnológica que vai mudar o mundo é na mobilidade, no transporte de passageiros e cargas. E o 5G é a porta de entrada, porque é a comunicação que falta efetivamente para termos estradas inteligentes, veículos inteligentes que conversam entre si, conversam com estrada, que a gente possa efetivamente evoluir para os veículos autônomos. Então foi agora foi aquela hora da série Viajada na Maionese. Sim. Mas tá chegando uma próxima curva, uma mudança tecnológica que vai mudar as nossas vidas de forma radical do ponto de vista na mobilidade. Participando de um debate fundamental para o nosso setor sobre futuro, sobre tendências, para onde a gente está indo, porque o setor ele é fundamental para o desenvolvimento da vida, da economia brasileira, do comércio, do varejo, da nossa indústria e também do nosso agronegócio. A gente tem que melhorar o setor em prol da nossa sociedade. Esse é o nosso grande objetivo como transportador. Coletar e entregar a carga, a matéria-prima para ser transformada, para as pessoas trabalharem, produzirem e a humanidade se desenvolver. A gente entrega insumos na maternidade para as pessoas nascerem, nós entregamos insumos nas indústrias para que as pessoas possam trabalhar, nós entregamos insumo nas escolas para que as crianças possam estudar. Enfim, o transporte de carga é vida, o transporte de carga é essência. Muito obrigado, parabéns para a Transpodata, 14 anos. 14 anos. Transpodata, galera. Vai, Transpodata! A gente ainda é de menor, rapaz. Antes de encerrarmos, meu amigo Taiguara, nós queremos te convidar para estrear nossa galeria de capas da fama. Capas da fama, que é alegria. Essa aqui que é uma capa, isso aqui é só um rascunho da revista dela, né? Você pensou que ia embora sem participar. Até o rascunho ficou bonito. Olha aí. Não, é porque eu acho que o modelo que está na capa da fama, é invejável, né? Muito bem, a gente vai Aí pedir a para capa. você aqui, ó, mostra a capa aí. Ficou bacana, né? Caramba, que coisa linda. Nós vamos que enquadrar. orgulho, Rinaldo. Nós vamos Obrigado, enquadrar. Mauro. Por favor, deixa Que uma alegria dedicatória tá para aqui nós. com vocês. Ó, viva a Transpodata, Assinatura. 14 anos de história. Viva! E nós vamos colocar depois essa capa no nosso hall da fama. Aqui. Vamos lá. Você vai ele assina Ele aqui, assina, né? a gente vai assinar uma, nós vamos mandar também. Aqui, usa essa caneta, Taiguara. Usa essa caneta. Pega essa um aqui, para ó. nós aí, uma capa para nós. Essa aí aqui, também. você vai colocar no espaço em branco aí. Isso. Manda um abraço aí pros 14 anos de Transpodata. Tá fazendo história. O primeiro programa daqui 10 anos, isso aqui vai entrar no hall da fama aí, ó. E também vamos mandar também uma capa dessa para você lá no CETCESP, para você guardar de lembrança. Fazer aí. uma logomarca nova da Transpodata. Muito bacana, viu? Ficar. Minha letra é feia mesmo, viu? Não, mas tá Você bom. vai assinar as duas, viu, Taiguara? Que tem a outra de baixo, uma vai ficar contigo, que a gente vai mandar o quadro, e a outra vai pôr no quadro. Essa sim vai ficar aqui atrás de mim nos próximos programas. Isso é, o próximo programa já Vamos fazer uma ter galeria né? aqui de capas. Pronto. Aí, ó. É isso aí. Viva! Transpodata. Legal, Que alegria. muito bom. E tem mais umas Temos sim. Acaba, gente. Olha lá, sou eu mesmo. Muito Ele bom. tá com o mesmo paletó, hein, ó. É o meu paletó? Eu já sabia. Parabéns para a Obrigado, Transpodata, obrigado. 14 anos. 14 anos. Transpodata, galera. Muito Vai, obrigado. Transpodata. A gente ainda é de menor, rapaz. Bom, equipe, por favor, vamos mandar a camisa dessa pro Taiguara. Manda um Apolo. Acabou de entrar pro time aqui. Manda um Apolo. A mobilidade e o transporte de passageiros também foram destaques em nossas plataformas em 2021. Convidamos Letícia Pineschi para participar do programa Transpodata e nos dar um panorama sobre o cenário do setor. Letícia enfatizou que o setor está maduro e ávido por inovações e prontos para renovar a frota
depois de um período de longas crises, primeiro econômica e em seguida sanitária, ambas com drásticas quedas no número de passageiros transportados. Muitos novos hábitos foram incorporados não apenas no que tange a relação de passageiro e empresa, mas especialmente no que se refere ao monitoramento e à proteção da saúde do colaborador da linha de frente. Vamos assistir aos melhores momentos do encontro com Letícia Pineschi. E como tema central de hoje do nosso programa é mobilidade e transporte de passageiros, para conversar com a gente, convidamos a advogada especializada em Direito e Economia, que é conselheira e responsável pelas áreas de Marketing e Comunicação da ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestre de Passageiros. Atua também no Grupo Guanabara, um dos maiores conglomerados de empresas de transportes de passageiros do Brasil. Eu recebo aqui com muito carinho Letícia Pineschi. Seja muito bem-vinda, Letícia. É um prazer enorme ter você no programa Transpodata. Obrigada, Reinaldo. Obrigada, Mauro. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer imenso estar aqui. Fico muito feliz pelo convite e pela oportunidade de conversar com vocês. Muito bem-vinda. E com a nossa audiência, né? Muito. Quanto que o setor perdeu nesse período? Vocês têm uma estimativa? Olha, a gente teve um período, só para você ter uma ideia, Mauro, a gente teve um período que a gente embarcou 95% menos pessoas no Brasil inteiro. Nesse período Ou seja, eu operei 5%. Mas esse período me explica melhor. Foi na pandemia Foi ou entre lá abril, naquela não, crise? Foi entre abril, foi na pandemia. Entre abril e julho, a gente operou 5%. Não, o ônibus... De volume de passageiros no Brasil. Foi aquele momento que, na verdade, Tudo parou fechado, tudo, né? Tudo fechado. Como que isso cresceu no Brasil e de que maneira e quanto isso tira de passageiro do transporte regular? Isso é muito cíclico, né? A gente tem épocas onde a fiscalização se intensifica e a gente reduz. Terminar nunca terminou, né? A gente nunca teve uma época que a gente dissesse estamos livres do transporte clandestino. Não teve. Mas a gente tem algumas épocas que algumas situações incentivam. A pandemia a gente calcula e a gente já divulgou diversas vezes e não, inclusive não foi negado pelas autoridades que durante o período da pandemia a gente estima que o transporte clandestino tenha crescido em torno de 30%. Assim, todos esses procedimentos que são feitos pelas empresas regulares, eles surtiram muitos efeitos ao longo dos últimos anos. Mas tem um índice aí, né? Eu tenho um índice que dos acidentes com ônibus, 0,17% com ônibus regular, de linha regular. Quer dizer, é menos de 1%, menos de 0,5% que todos os acidentes que a gente ouve falar, que a gente vê no noticiário... Que isso é frequente, assim. E quando feriado você é aquele ônibus que capotou, E esse é o grande perdeu problema. freio. Quando você ouve num feriado, né, ou num acidente grave de ônibus, sempre choca muito, porque nunca é uma pessoa, duas pessoas. Ali no mínimo tem 30, 40, dezenas, pessoas, né? Então o dano é enorme. Aí fala, um acidente com um ônibus, aí ninguém... Algumas vezes especifica, mas é raro especificar. Um acidente com um ônibus clandestino. Ninguém fala. Pois é, ninguém fala. E você está dizendo o seguinte, que 99%, mais que isso, 99,90% dos acidentes de ônibus que acontecem no Brasil não são ônibus regulares, de linha regular principalmente, né? Será que o pessoal voaria num avião clandestino? Não, exatamente. Essa é uma boa comparação. Como a empresa entende essa necessidade de evoluir tecnologicamente para oferecer mais segurança nas estradas e menos poluentes também? A necessidade de evolução tecnológica é muito bem-vinda. As empresas não têm nenhum tipo de
de restrição. É claro que tem a questão do custo. É o que eu ia falar. É óbvio. O grande impeditivo é o custo. O interessante é você ter o melhor em tecnologia, mas a um custo acessível, né? Acho que a gente deveria pensar um pouco mais em incentivos também, né? Quando a gente fala disso, para o próprio fabricante também, porque você tem uma necessidade de condução ecológica hoje em dia, né? A gente nem fala mais em condução econômica, né? Você fala em condução ecológica. Que acaba sendo econômica Lógico, também. só que ela engloba diversos pontos, não somente o combustível. Quando a gente falava só de condução econômica, a gente estava falando especificamente em consumo de combustível. Hoje você fala no consumo de combustível, no consumo do pneu, no consumo dos componentes. Então você tem uma condução ecológica, onde você troca equipamentos, você troca os componentes de uma maneira mais eficaz, mais eficiente. Essa questão de ecologia, os ônibus elétricos, eu acho isso incrível, eu acho que isso é uma tendência e eu vejo o interesse das empresas. O importante é que eu acredito no futuro da mobilidade coletiva. Acho que só aí a gente já tem um grande ganho. A mobilidade, o futuro da mobilidade, do transporte é coletivo. O transporte tem que ficar cada vez menos individual e mais coletivo, porque você otimiza tudo isso, né? Um ônibus polui menos do que o avião. O ônibus pode tirar até 60, um ônibus rodoviário no caso, né? Pode até 60 veículos com uma pessoa dentro das rodovias. O futuro da mobilidade é coletivo. E intermodal, né? Isso seria o sonho, né? Você interligar ônibus com ferrovia, por exemplo. Exatamente. Antes da gente encerrar, a gente queria te convidar para assinar a capa da nossa edição. É algo que a gente está... Tradicional assinatura de capa. Olha aqui que bonita aqui do Taiguara. Galeria de Capas da Fama, para você Obrigada. entrar no nosso hall. Vamos pedir para as meninas, Aqui. por favor. Vamos lá. Você assina uma para nós vamos assinar uma. Uma você. você assina pra gente, que Eu nós quero vamos levar colocar uma na para mim, hein? Sim, Na vai outra nós levar, vamos enviar para vamos você. autografar para você Uma também. você coloca aí pra gente, eu e o Reinaldo. Coloca meu nome, que nunca colocaram meu nome. Coloca Mauro e Reinaldo, vai. Se você quiser já ler a revista, entre no nosso site que ela já tá. Tá aí? Ó, os amigos Mauro e Reinaldo, a Mauro em primeiro Para lugar. ninguém ficar aqui, com ciúmes. Aí. Muito bem, mais uma capa da fama. E depois nós vamos assinar uma pra você, viu, Eu Letícia? quero sim. No final aqui. Posso aproveitar minhas últimas palavras, deixar ela de lado e fazer a última pergunta? Claro, vamos lá. Vou fazer a última. É Quebrar uma os curiosidade, tá? Uma curiosidade que eu tenho. Qual é a maior linha, mais distante linha de ônibus rodoviário do Brasil? Hoje, acho que Fortaleza Pelotas. Fortaleza, Pelotas, nós estamos falando de uma viagem aí que dá o quê? 3.500, Nossa, 4.000? eu nem sei. Não sei nem te falar Mas quantos. dá uns 4 dias. O que eu brinco é que dá São pra... Paulo, Belém, não tem? Acho que não mais. Acho que Fortaleza Pelotas é a maior. Eu acho que dá para, que eu brinco sempre é que dá para conhecer alguém, namorar, noivar, casar e separar. Durante a viagem. Durante a viagem. Dá para ficar apaixonado e tomar ódio. Tá certo, é verdade. Até ter uma DR. Vai ter uma DR ali no outro. De tanta Conhecido. convivência. .com 2021 surpreendeu a todos com uma demanda por veículos de carga muito acima do esperado. Mas colapso logístico global e falta de insumos vitais criaram filas de espera de mais de 6 meses para aquisição de caminhões novos. Com diversos setores precisando de logística rodoviária eficiente para colocar as mercadorias tanto no mercado externo como também na casa do consumidor, houve uma grande pressão na demanda por caminhões. A indústria se movimentou. Mercedes-Benz lançou o Arocs de olho no bom momento da mineração. Volkswagen comemorou mais de 200 e-deliveries vendidos no país. A Ford anunciou seu retorno ao mercado com a linha Transit.
E para analisar o momento especial da indústria do setor, nós recebemos em nossos estúdios o vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Venda da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Ricardo Allouche. Vamos ver agora um resumo da análise que Allouche nos apresentou. Mas o grande destaque do programa de hoje é o surpreendente aquecimento de vendas de caminhões novos. E acho que é uma questão até para a gente tentar entender melhor, né, Suzana? Porque estamos saindo de uma pandemia, um período de uma crise, né? E de repente estamos encontrando aí um mercado extremamente aquecido, né? E sedento, né? Sedento por trazer inovações, sedento por ter novas, né, um novo momento acontecendo. Quer dizer, o país vive um momento super delicado de economia, de inflação, mas a gente vê aqui tem coisas andando, né, e seguindo um caminho. Eu acho que vai ser muito interessante essa conversa de hoje com o nosso convidado para lá de especial, né? Com certeza, e para conversar com a gente sobre este e outros temas, nós convidamos o vice-presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Ricardo Allouche. Seja bem-vindo, meu amigo Allouche. Olá, Rinaldo, Suzana, é um prazer estar aqui falando com vocês, com os amigos de Transpordata e com aqueles que nos assistem nesse momento. É uma satisfação muito grande aqui falar diretamente com todos vocês e participar desse momento tão especial da Transpordata de inovação, mostrando que o segmento está se reinventando e por isso eu tenho muito orgulho de participar do início dessa nova era de Transpordata junto com vocês para esse bate-papo agradável. É realmente um número que chega a surpreender. Já falamos um pouquinho, né, dessa recuperação da indústria e as 11 mil e poucas unidades que foram emplacadas em outubro, provavelmente terá o seu número repetido agora em novembro. E dezembro certamente será um pouquinho menor por conta do número de dias úteis. Não é que o mercado vai cair em dezembro, mas normalmente em dezembro o número de emplacamentos cai. Então, isso segue aquela tendência que nós falávamos há pouco de crescimento da indústria, de demanda latente que está acontecendo no nosso mercado e que certamente vamos começar o ano que vem com essa energia boa, com o mercado aquecido e com alta demanda, fornecendo caminhões para todas as necessidades de qualquer cliente no Brasil. Então, realmente, o inesperado fez novamente com que a inovação tomasse conta do nosso negócio e a avaliação de variáveis antes desconhecidas passou a fazer parte do nosso dia a dia. Então, sem dúvida nenhuma, é a crise mais desafiadora que nós já passamos. Realmente, não é o problema do dólar, não é o problema da taxa de juros ou a não disponibilidade de crédito. É tudo isso junto com o indefinido do mercado. Então isso fez com que nós tivéssemos que inovar, nos atualizar, nos modernizar para acompanhar a necessidade do cliente e mais do que tudo, né, Rinaldo, a gente sempre aprendeu, nesses 30 anos de história que eu tenho de montadora, eu sempre fui, a minha carreira foi construída escutando o cliente. Então nada melhor do que escutar o cliente. E foi isso que nós fizemos ao longo dos últimos 24 meses, aqui 18 meses. Hoje eu diria que o grande problema que nós temos em toda a indústria, não só na Volkswagen, né, é realmente essa situação da cadeia logística. O Mauro mencionou aí dois grandes problemas. Um é falta de capacidade de volume de pneus e outro é dos semicondutores. Mas quando você tira esses dois grandes problemas da frente, aparece o terceiro, aparece o quarto, então nós temos hoje uma infinidade de problemas. E como nós temos feito para driblar essas dificuldades? Temos feito reuniões diárias com fornecedores, reuniões diárias com o nosso time de produção e de vendas, tentando equalizar a nossa capacidade de produção aos pedidos que nós temos em carteira, tentando atender cada prioridade na medida do possível.
Essa é uma situação inusitada, que nós estamos passando por ela, como falamos no início. Desde o ano passado, elevamos o nosso volume de produção da fábrica de Resende, mas ainda hoje existe situações como essa mencionada pelo Mauro. Isso deverá perdurar um pouquinho para o próximo ano. Então, isso tem gerado falta momentânea de alguns produtos. Assim, o preço inicial de aquisição ele é um pouco mais caro, como você mencionou, né? E ele chega a ser da ordem de 2,5 vezes, dependendo da base, até 3 vezes o preço do equivalente a diesel. Entretanto, o preço de aquisição, e é isso que nós temos conversado muito com os nossos clientes, é apenas um dos fatores de decisão para a compra do caminhão elétrico. Antes de falar do preço de aquisição, eu queria falar da inovação. Hoje nós começamos aqui falando de inovação desde o início do nosso programa, vocês aqui com essa parceria fantástica inovando, e a Volkswagen mais uma vez quis inovar. Então nós apresentamos um protótipo de um caminhão elétrico na Fenatran de 2017, você deve estar lembrado, onde naquele momento nós queríamos mostrar para o mercado que estávamos lançando um novo caminhão, que era o novo Delivery na época, né, diesel, mas que esse caminhão já estava preparado para atender as demandas dos próximos 20 anos. E para ilustrar aquilo, nós construímos um caminhão elétrico para mostrar para o nosso público que ele estava preparado para absorver novas tecnologias. Aquele caminhão fez tanto sucesso e os comentários na Fenatran foram tão positivos que a montadora resolveu levar em frente o projeto e acelerar. Então, de lá para cá, nós desenvolvemos esse veículo rapidamente, com apoio muito grande do nosso parceiro Ambev, de alguns grandes clientes, sempre escutando o cliente e o que o cliente imaginava que um caminhão elétrico deveria ter. Então é por isso que hoje a gente lança o novo Delivery elétrico como sendo o primeiro caminhão 100% elétrico desenvolvido e produzido nas Américas. Em linha de produção normal, é o primeiro caminhão hoje elétrico, hoje em produção nas Américas, África e até no continente europeu, considerando o caminhão dessa categoria. Então, inovando sempre. E mais do que isso, tanto para o pequeno quanto para o médio e para o grande cliente. O que a gente nota? As empresas fazem um investimento inicial com o elétrico? Sim. Maior do que o do diesel? Sim, é verdade. Mas o que elas vão colher em termos de imagem, de repercussão, de inovação frente aos seus concorrentes, de diferenciação do seu produto transporte em relação aos produtos disponíveis, a empresa está avaliando isso. E isso sim tem um valor agregado ao preço inicial. Por isso que lá na primeira pergunta eu falei, não, o preço é uma das questões que as empresas estão avaliando. Mas junto com o preço tem uma série de outras entregas de valor que vêm carregadas junto com o caminhão elétrico, que aos poucos estão sendo absorvidas pelo mercado. Então, o que eu costumo dizer, o caminhão elétrico, ninguém tem a cultura do caminhão elétrico ainda no Brasil. Mas, à medida que o tempo for passando e os primeiros e-delivery começarem a chegar na rua, eu tenho certeza que esse aculturamento vai acontecer muito mais rápido do que se espera. Sim, certamente. É nossa tradição, quero te convidar, Alôs, pedir aqui para o meu pessoal, para trazer a capa, né? Nós não temos a revista, a gente tem a capa do programa, a gente chama de nossa capa especial da fama. Então eu queria que você, por favor, Alôs, assinasse, depois você vai para o nosso quadro. Puxa vida, hein? Com muito orgulho participando desse momento especial aqui. Nós também vamos assinar uma para você levar de lembrança. Suzana vai assinar também aqui uma. Ó, que satisfação! Marca icônica no Brasil, a Camis comemorou em 2021 50 anos de atuação com uma série de eventos e conteúdos especiais.
Como parte desses conteúdos especiais sobre os 50 anos da Cummins no Brasil, convidamos o presidente da empresa, Adriano Rich, para nos contar um pouco da sua visão sobre o futuro da empresa e das grandes transformações tecnológicas que transformarão o bom e velho motor a diesel em propulsores mais sustentáveis e, sobretudo, ecológicos. Acompanhem. E para falar sobre Cummins, para falar sobre matrizes energéticas alternativas ao diesel e outros temas, trouxemos um convidado muito especial hoje, que é o presidente da Cummins Brasil, Adriano Rich. Seja muito bem-vindo, Rich. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Rinaldo. Obrigado, Adalberto. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Bom, é assim, né? Desde os anos 70, quando a gente decidiu instalar as operações aqui no país, e desde a década de 70, eu tenho muito orgulho de que a gente vem investindo na comunidade, porque essa nossa crença de verdade é parte dos nossos valores, aonde a gente só vai ter um mundo mais próspero se naquela comunidade em que a gente está inserido, a gente conseguir trazê-la junto com a nossa prosperidade. Me recordo, Rich, inclusive, de alguns anos, ter estado num momento ali especial da história da Cummins, que foi a entrega da escola Vitor Tivita, né? Eu não me lembro se era a inauguração ou a entrega para a comunidade. Queria que você contasse um pouco sobre essa. Para nós foi, como imprensa, foi um momento muito emocionante ali estar com vocês naquela entrega. Não, sem dúvida. Você estava relembrando, até me dá uns arrepios aqui, porque de fato é emocionante, é real, né? Não é alguma coisa que a gente fez ali simplesmente para constar, mas a gente tem uma parceria de longa data com a Escola Vitor Tivita e a maneira da Cummins fazer a responsabilidade corporativa é através do engajamento dos empregados. Então, anualmente a gente cede no mínimo, 4 horas para você fazer ações de voluntariado. Né? Então a gente tinha uma série de educadores e educadoras voluntários ali para a Escola Vitor Tivita, que ia com os alunos, trazia questões de inglês, às vezes tinha uma deficiência de matemática, tinha a roda da leitura, isso tudo através dos nossos colaboradores e colaboradoras. Ok, numa dada data, a gente já se orgulhava disso, mas veio o nosso CEO, Tom Linebarger. Ele é nosso CEO atualmente, e ele falou, poxa, vocês não se incomodam com as condições de estudo assim dessas crianças? Porque olha só, aqui você não tem muita iluminação natural, elas ficam ali embaixo no quase que como se fosse um subsolo, um monte de cercas, um monte de grade, e vocês sentem que isso é um ambiente propício, né, para você aprender um lugar que você queira ver. A gente olhou, a gente obviamente fica constrangido, é o CEO da companhia vindo aqui até a gente falando isso, fala, pô, vocês não estão enxergando. Eu falo, bom, enxerga. Mas aí naquele momento de vulnerabilidade que eu acabei de falar, a gente fala, tá bom, mas isso requer investimento, e é investimento pesado. Como que a gente faz isso? Depois de bastante trabalho, a gente tem o que é a Fundação Cummins, né? Que é justamente para a gente fazer esses aportes através de ONGs ou projetos de responsabilidade corporativa. E aí a gente fez o aporte, aquela inauguração que você teve a honra de estar lá junto com a gente. Ela é fruto de um investimento de mais de 5 milhões de reais, né? Mas é menos importante, eu acho, que a quantia, mas muito mais o que a gente pôde prover assim para os alunos. Já tem como imaginar como será um veículo comercial em 20, 30 anos? Tua opinião pessoal aí, quero saber, dá pra gente pensar como vai ser o caminhão, o ônibus do futuro? Tá joia, Rinaldo. Eu acho que você me ajudou com essa janela de tempo que você falou. 20, 30 anos, uma coisa eu posso te assegurar. Vão ser tecnologias muito mais limpas,
no sentido de principalmente CO2, que a gente está falando muito da questão de descarbonização, né? Mas o que a gente diz e enfatiza bastante, existe um caminho, né? Os motores a combustão interna, eles não chegaram onde estão da noite para o dia, né? E tem um papel e tem uma infraestrutura que foi feita, né? Toda a base de petróleo, toda a parte de abastecimento. Essa infraestrutura, para que a gente mude de tecnologias, passe para tecnologias mais limpas, precisam ser construídas tijolo a tijolo. Não dá para você desliga tudo hoje em termos de motor a combustão interna e você passa amanhã a 100% elétrico. A gente não tem capacidade de energia de base para isso, né? O tempo de recarga, tem uma série de adaptações e evolução natural da tecnologia que precisa acontecer. A gente enxerga essa questão de diversidade de matriz energética de maneira muito positiva, né? Eu acho que ao longo desses 100 anos de Camis e 50 anos da Camis no Brasil, a gente vê transformações e a gente chega hoje num momento em que motores a combustão interna, a partir de 2023 agora, acho que você sabe, eles vão poluir 99% menos do que eles poluíam, sei lá, na década de 70, quando a gente não tinha legislação de emissões, que foi quando a Camis chegou aqui ao Brasil. E vai continuar tendo um papel fundamental, né, para mover toda a economia. O Piotr estava falando aqui no começo dos podcasts aqui à distância, etc. Sim. Uma das coisas que aconteceu, a gente viu também, é que o e-commerce aumentou demais, né? Vocês mesmo devem estar pedindo muito mais. Sim, claro. Né, Sim. por delivery, algo que vocês não tinham esse costume, então mudou de maneira uma muito mudança abrupta, comportamental de consumo. né? E aí a gente está começando a ver caminhões elétricos, principalmente na distribuição de centros urbanos, o que faz muito sentido. Um outro setor que faz bastante sentido é a partir de ônibus, né? Ônibus urbanos faz total sentido. Por que ônibus urbano? Porque o ônibus urbano, ele tem uma rota definida. Ele tem uma casa, né? A gente fala, ele dorme, ele volta para a garagem para dormir. Sim. Ele vai, sai, faz o percurso dele e depois você pode recarregar. Agora é diferente quando você pega um país como o nosso, de dimensões aí continentais, onde você sai do sul do país e você vai até o norte e você precisa fazer essas recargas, você precisa ter infraestrutura por todo o território. Então, a maneira como a gente enxerga, essa questão de matriz energética é importante e a gente vai ver uma diversificação, vai ver. Camis tem investido, a gente sempre entende que a tecnologia é o nosso diferencial, então a gente tem powertrains, trens de força elétricos, 100% elétricos, assim como a gente investiu e agora a gente já tem projetos aqui no Brasil mesmo de produção de hidrogênio, porque você precisa produzir um combustível. Então, até então, a gente não olhava, não tinha essa ótica de falar, bom, extração de petróleo é um outro segmento, é um outro setor. Mas para viabilizar a tecnologia, a gente entende que requer essa infraestrutura. Então, a gente tem o que a gente chama hidrolisadores, né? Que a partir dos hidrolisadores a gente consegue produzir o hidrogênio verde, que é aquele que as fontes elas não poluem. Diferente de você produzir hidrogênio através de reformadores, que você utilizaria outros poluentes, né? E tem também a questão de célula de combustível, que é no final do dia para você poder transformar de volta o hidrogênio em energia elétrica para você usar ali nas aplicações onde fizer sentido. Então, a maneira como você me perguntou, 25 a 30 anos, a gente vai conviver com uma multiplicidade de tecnologias, cada um com o seu fim. A gente não entende que existe uma única resposta para uma questão tão complexa. Existem diferentes tecnologias para diferentes necessidades e existe a tecnologia certa para aquela necessidade específica. Então é assim como a gente está enxergando, mas eu enxergo como um roteiro de descarbonização. Essa é a demanda da sociedade. Se o Piotr estava falando, né, dessas questões amplas, eu acho que a gente não tem sombra de dúvida que esse é o caminho aí para os próximos 25 a 30 anos. Essa é a melhor alternativa, entender que não dá para trocar uma coisa pela outra simplesmente como esse modismo da questão do carro elétrico, é isso, ou do motor elétrico.
Sem dúvida, Piotr. Carro elétrico faz sentido. Quantos carros elétricos você vê hoje rodando aqui nas ruas, né? Caminhões elétricos também fazem sentido e continuarão a fazer sentido. Assim como a gente precisa ter diesel ainda mais limpo. E aí eu iria um ponto a mais. A gente viveu muito a questão da globalização. E essas tecnologias, porque elas dependem da infraestrutura e, como você bem mencionou, uma coisa é um cenário europeu, americano, Sim. em termos de infraestrutura, supercarregadores, vai acontecer mais rápido na Europa, vai acontecer. São condições de contorno diferentes que fazem com que essas tecnologias decolem nessa velocidade e que fazem sentido para aquele mercado. A gente vai ver muito mais regionalização, essa é a minha visão. Não quer dizer que a gente vai voltar como era antes, mas regionalização onde, como você acabou de falar, tem combustíveis alternativos com Sim. baixa intensidade de cadeia de carbono, que faz muito sentido para a gente. Faz sentido para o nosso mercado. As condições climáticas do nosso país, elas permitem a gente usar etanol, por exemplo, aonde em alguns outros países, que é muito frio, etc., você tem muito mais dificuldade de usar tecnologia. Então, um outro ponto também que a gente está aprendendo, mas a gente já viu, essa questão eu falei sobre produção de hidrogênio. Produção do hidrogênio, ela ainda muito a questão de capilaridade e o custo que você tem para você fazer chegar em todas as partes do país, é uma componente extremamente importante. Então, assim, a gente já está vendo que começa a fazer sentido alguns caminhos diferentes com o mesmo objetivo. Qual que é o mesmo objetivo? O objetivo final é que você tenha competitividade em termos de custo de transporte, você descarbonize, mas não necessariamente a solução é a mesma. E volta àquela questão de que a tecnologia é o meio, qual é o fim. Tá. E tem diferentes tecnologias para você chegar no mesmo fim. Né? Vou pedir então aqui a nossa tradição aqui. Pega, por favor. Também, pois Piotr. não, claro. Vamos lá. Aí, enquanto o Piotr faz uma dedicatória também, Pô, o Rich tá aqui, olha. Você olha aí, gente, né? Quanta honra. Obrigado aí, Ginaldo. Próximo ao fim do ano, onde todos os olhares se voltam para o planejamento e para as expectativas de um novo ciclo, a Transpodata recebeu o vice-presidente de vendas e marketing caminhões e ônibus da Mercedes-Benz, Roberto Leoncini, para uma conversa muito agradável, mas também para conhecer a sua opinião sobre este novo ano. Acompanhe o nosso encontro com Leoncini. Essa edição está no ar e a gente está fazendo nessa edição uma análise bem interessante de como foi o setor neste ano e lançando um olhar aí, algumas projeções de como vai ser o ano que vem. Como vai ser, são projeções, não dá para ter tanta certeza assim, que o ano que vem tem muitas incertezas, né? E hoje a gente tem aqui como um convidado especial, convidado de final de ano, para fechar aí a última edição de Transpodata, o meu amigo Roberto Leoncini, um amigo de muito tempo, de mais de 30 anos que eu conheço esse rapaz aqui, e vai dar a honra para a gente de estar presente aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Leoncini, muito bem-vindo aqui no nosso programa. Legal, obrigado. E o prazer de ser convidado para o último programa do ano, para fechar. Vamos ver se a gente consegue fechar com chave de ouro, né? E foi um ano bem complicado e vamos falar de 2022, que também a gente vai ter bastante emoção durante 2022. Leoncini, muito contente de estar aqui. Foi um ano diferente, né? Um ano desafiador. Queríamos que você contasse um pouco pra gente como é que foi a tua visão de um ano como 2021, para que a gente possa entender como foi lá pro grupo Mercedes-Benz.
Eu acho que 2021, apesar de tudo, os números vão ser positivos, né? O segmento, principalmente de caminhões, foi o segmento que reagiu em relação a 2020, né? Nós estamos perto do final do ano, perto de 110 mil caminhões já licenciados, e nessa época, o ano passado, a gente estava com cerca de 74, 75 mil. Então já vai ser uma coisa bem diferente, né? Infelizmente, os problemas logísticos, os problemas com os fornecedores, a retomada dos fornecedores, as cadeias logísticas, principalmente as globais, elas ainda estão bastante fragilizadas, né? E isso impacta diretamente na produção de caminhões, né? Porque falta componente, prejudica lá o nosso ritmo diário, nós somos obrigados a fazer adequações de programas, deixar bastante gente não satisfeita conosco, apesar da gente estar explicando tudo o que está acontecendo, mas a gente sabe que por trás de cada caminhão tem um contrato, tem um cliente, tem uma necessidade, né? A gente tem essa sensibilidade, mas a gente está tentando se adequar. Foi um ano onde a logística industrial, principalmente a área de logística industrial de operações, teve que se reinventar, né? Teve que fazer coisas diferentes, pensar em outras soluções, mas eu acho que no final nós vamos ter um balanço positivo. Fica aquele gosto ainda de que a gente podia ter atendido melhor o mercado e a gente não conseguiu no ritmo que o mercado demandava, né? Mas não conseguiu em função dessa crise aí de componentes, esse foi o grande problema para não conseguir atender? Mauro, basicamente foi falta de disponibilidade nossa de produção, porque assim, nós temos os clientes, nós temos as demandas, nós temos todos os concessionários com o pipeline de pedidos bem longo, né? E a gente teve as restrições. E as restrições, elas são agora, está na moda, virou fashion o semicondutor, né? Então, é evidente... Eu até vi um de perto, viu? Fui conhecer. Então, muito importante agora... Comprar como anel de presente para namorado. Porque assim, hoje com a tecnologia, tudo depende de um módulo, né? Assim, os sistemas de segurança de um Actros são vários módulos, os motores são gerenciados por 1 ou 2 módulos, né? Então, se você não tem um componente... Você não consegue montar um motor, por exemplo, você perdeu aquele slot de produção e você vai ter que achar um outro slot para frente para abrir. Então, às vezes, a gente tinha a situação de ter 70% do caminhão na prateleira, né, as peças, mas faltarem 1 ou 2 componentes que não permitiam a montagem do caminhão. Como também a gente se virou para montar bastante coisa e deixar para complementar assim que a gente recebesse as peças. Então, não é uma coisa usual na indústria, né? A indústria trabalha com uma certa cadência nos programas de produção, e isso que eu falo que foi um desafio para a logística, para operações, porque eu tenho reuniões diárias com logística e operações, a gente olhando o que a gente vai montar daqui a 4 dias, daqui a 5 dias, né? Por causa do recebimento de material. E tudo isso traz um custo que não estava no radar de ninguém. Fora que essa fragilidade nas cadeias logísticas, os fretes marítimos aumentaram assim, terrivelmente, né? Todo mundo escutou, de $1.500 para 10 mil um container, né? É um pênalti muito grande. E os fretes aéreos, que são o aéreo é uma modalidade que você tenta usar com menos frequência, mas é o mais rápido, né? Para você conseguir tampar alguns buracos, também o preço cresceu muito e a oferta de porão de aeronaves caiu, porque menos frequência, menos porão, o preço subiu, complica a vida de todo mundo, né? Então, esse é um cenário que a gente veio convivendo o ano inteiro e que eu também espero que em algum momento ele vai estabilizar, mas esse momento, infelizmente, ainda está longe. Não vai ser... No primeiro semestre do ano que vem não vai acontecer. Pode ser que a gente tenha um refresco na situação, mas a situação não vai estar normalizada ainda. Nós vivemos um ano
com uma crise sanitária, estamos diante de uma crise política, uma crise econômica. Brasil, né? E o que aconteceu com esse Brasil, com o mercado de caminhões, que mesmo com tudo isso apresentou vendas tão elevadas e superiores, inclusive, em relação ao ano passado? É uma antecipação de renovação? É uma demanda reprimida? O que você acha, na tua opinião? Eu acho que depende do que a gente está falando, do segmento que a gente está falando, né? Mas assim, o volume de vendas, ele mudou, né? Ele migrou do varejo físico para o varejo virtual. Então, a gente teve esse evento do aumento da necessidade de carga por causa do e-commerce, né? Na última milha, e também nas transferências, porque aí as coisas também, antes você jogava parte do seu estoque na loja física, agora você teve que reter o seu estoque, né? Então aumenta as transferências. Nós temos exportação, as commodities, para o nosso azar, montadora, o preço da matéria-prima foi por espaço, então isso também criou novos projetos. Por exemplo, quando a gente fala de mineração, né, muita coisa estava na gaveta, saiu da gaveta e começou a virar realidade, então também é uma capacidade de carga que não era necessária, agora é necessária. A gente tem ainda a vocação do Brasil no agro. Todo ano a gente tem uma surpresa, né? 2022 nós vamos ter outra surpresa, porque nós já estamos falando de 300 e poucos milhões de toneladas, né? Que vai ser um novo recorde, né? Vai ser um novo recorde. Jamais nós chegamos nesse número e tem capacidade para fazer mais, né, cara? Assim, a gente está muito limitado também na capacidade por causa da logística, porque o cara fala, pô, não adianta eu produzir 100 sacos, porque para mim transportar 100 sacos não vale a pena, porque o investimento que eu tenho que fazer para produzir 100 sacos, o custo e etc. Então, são coisas que elas andam muito amarradas, né? A logística e o agro anda muito amarrado. Então, o agro superou, a gente avançou, a gente teve muita movimentação em portos de receber material. Então, o segmento como um todo, ele cresceu, né? Atrelado à falta de disponibilidade, o preço de seminovos e usados também acompanhou, então você teve muita movimentação de seminovos e usados, e aí por isso que eu acho que o mercado respondeu desse jeito. Aí quando você olha, por exemplo, para ônibus, que eu também tenho o chapéu de ônibus, foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Foi mais tímido, cresceu de maneira mais tímida. Mas teve um recuo assim drástico, e caminhões, a gente não assistiu esse recuo tão drástico, né? A gente teve um ano ruim em 2020, mas se você estivesse conversando comigo em março de 2020, cara, eu já estava olhando uma catástrofe pela frente, e não foi. Pois é. Não foi. É isso que surpreende. Então, porque o mercado continuou transportando. Nós temos conversado aqui com alguns líderes do nosso setor sobre matriz energética e substituição, alternativas para substituição ao diesel. Qual é a aposta de vocês? O que mais tem característica para o mercado brasileiro? Então, aí a gente tem que falar, porque assim, a aposta global da Daimler Trucks é o hidrogênio, principalmente para o extra pesado longa distância, né? Então, tá claro, para a gente está claro a visão de que tem que ir para o hidrogênio, célula de hidrogênio, 1.200, 1.400 km de autonomia, né? E aí tem toda uma cadeia que tem que ser construída de infraestrutura para que isso aconteça, e a Europa já está tratando disso. Toda iniciativa de toda montadora em combustão alternativa é super válido para o meio ambiente, é a direção certa. A Mercedes tem tecnologia e está esperando o melhor momento, mas ao mesmo tempo a gente defende que o que serve no hemisfério norte não vai servir no hemisfério sul, não é copy-paste, né? Porque a gente tem outras características, não tem tirando
tirando a Escandinávia, nenhum outro país na Europa anda com 70 e poucas toneladas, como a gente anda. Tá? Nenhum país tem condições extremas como assim a gente enfrenta aqui, que você vai para... O cara tá lá em Bento com 2 graus, aí ele vai para Belém com 43 graus num caminhão elétrico. Não, e comendo impossível. a bateria. Então a gente tem que ter esse bom senso e imaginar que nós vamos ter um rodízio de pizza de soluções tecnológicas e o operador vai ter que lidar com isso. Essa vai ser a complexidade para o operador. Ele vai ter que ter o elétrico, ele vai ter que ter outro tipo de combustão, ele vai ter que usar HVO, ele vai ter que usar 100% de biodiesel, ele vai ter que se moldar para as diversas soluções para a operação dele, né? Com essa... Muito bem. Então vamos encerrar legal. com a nossa capa da fama. Põe aí, Tá com a Mauro, caneta por favor. aqui? Dá pro... Eu assino primeiro e Não, passo pro... por favor. Que bacana, Estamos hein? encerrando aqui um Roberto, vai lá. programa de Aqui, fim de com essa ano. aqui, ó. Que Essa aqui vai bacana, pro cara. quadro. Essa você deixa Dá a uma dedicatória pra pra gente, pra que essa nós. aí e essa aqui é dele, né? E nós vamos enquadrar e vai entrar aqui pro hall das capas. Tá aqui, ó. Isso aí. Sigam com o espetacular trabalho de informar o segmento. Vocês são ótimos. Olha só, Opa, obrigado. Que beleza, muito bom. Obrigado. Essa aqui fica pro Leoncini e a gente Essa vai nós enquadrar. vamos Nós vamos botar enquadrar, os a gente quadros já vai pra levar você. já enquadrada. Já. Ah, é? Ó, que aí, ó, tá falando, Just tá vendo, in tá time, vendo, né? tá vendo a Nossa, coisa agilidade que eu aí. tinha falado, cara? Estudar, Entendeu? fazer um roxinho aqui. Aí. Hã? É essa agilidade que eu quero, ó. Mas você... Bacana. Tá bom, Leoncini. Cara, foi muito bom, viu? É um prazer, sempre. Falando de 2022 e o que este ano nos reserva, vamos fazer contato agora com o editor da Transpodata, o jornalista Mauro Cassani. Fala, Mauro Cassani! Feliz Ano Novo! Olá, pessoal. Fala, Reinaldo, para toda a equipe aí, todo o pessoal que está acompanhando a gente. Feliz Ano Novo, né? Que seja um 2022 descovidado, né? Muito bom. Ô Mauro, você está em alguma praia? Você está em alguma cachoeira? Onde você está agora, meu amigo? Não. A gente choveu muito esse fim de ano. A gente ficou aqui trabalhando mesmo em casa. Dei uns passeios curtos aí, só para passar o fim de ano, mas já está na ativa aí desde o dia 3. Dia 3, né? Que deu 3 de janeiro, Foi isso aí mesmo, Mauro. Foi muito bem. Maurão, seguinte. O que você pode nos falar sobre 2022 e qual é a sua antevisão para este ano? Bom, eu estou alinhado aí com o que o Leoncini vem colocando. É uma visão cuidadosa, mas otimista, né? A gente teve um ano de 21, um ano muito positivo, com expansão em diversas atividades, né? Especialmente no agrícola, mas teve uma expansão também na atividade industrial e no e-commerce, puxando vendas, né, de veículos urbanos e também os rodoviários. Os pesados já representam mais de 50% das vendas totais de caminhões. Isso mostra o quê? Nós temos um país rodoviário e tem carga circulando pelo Brasil inteiro. A previsão é que esse ano não tenhamos o mesmo ritmo acelerado de expansão, né? Nós vamos ter um crescimento mais modesto, porque a gente já vem de um crescimento no ano passado e tem muitas incertezas ainda acontecendo. Por exemplo, a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente. Não temos como saber isso, ninguém sabe. Então nós vamos levar essa incerteza o ano inteiro. O primeiro turno é em outubro, depois em novembro o segundo turno. Então, nós vamos caminhar esse ano com essa incerteza. O mercado vai reagir da mesma forma, com a mesma incerteza. Vai depender de como o atual governo se comporta, como a oposição se posiciona,
se vem ou não vem uma terceira via, e isso certamente vai ter impactos na economia, né? Mas a gente não vê que vai ter uma retração. Você acha, por exemplo, que com a questão do Euro 6 para 2023, nós poderíamos ter um aquecimento, uma antecipação de compras este ano, que significaria um resultado melhor até do que foi 2021? Então, o mercado está esperando um ano melhor, independente até dessa antecipação de compra, né? Já por conta até de crescimento, nós vamos ter mais um recorde na safra agrícola, e isso puxa vendas de caminhões, naturalmente. Então, um crescimento de 10% em relação ao positivo ano passado já vai acontecer. Essa movimentação de pré-venda, Rinaldo, vai acontecer também, mas é bem menor do que aquela que a gente observou quando entrou o Euro 5, entendeu? Lá em 2012. Vai ser menor, porque tem muita gente que vem renovando frota, teve já antecipação, algumas montadoras já estão colocando aí a nova tecnologia. O aumento, ninguém espera um aumento muito forte, né, nos caminhões novos que estão chegando, e vão chegar com o Euro 6, que vai ser obrigatório a partir do ano que vem. Então, assim, vai ser um componente aí que vai puxar, sim, alguma pré-venda, mas não como a gente viu há 10 anos. Vai ser diferente. Alguma questão que você tenha, Mauro, que poderíamos ter alguma surpresa, seja ela positiva ou negativa, ao longo de 2022, que a gente poderia aqui levar para a nossa audiência? Eu acho que a surpresa positiva, vamos falar de coisas boas primeiro, né? A surpresa positiva é que nós temos aí vários lançamentos previstos, com muito mais tecnologia embarcada aí. Os caminhões estão ficando cada vez, eu diria, melhores, né? Mais sustentáveis e mais eficientes. A gente tem esse ano, um ano bacana, um ano de Fenatran, que muitas empresas já confirmaram presença, né? É óbvio que ainda é muito cedo para dizer se vai ser essa Fenatran como a gente conhece, presencial, com aquela tranquilidade, sem o medo da assombração da Covid. Isso nós vamos observar o movimento Covid, aí, como que vai ficar nesse primeiro trimestre. Se tudo correndo bem, como está acontecendo na Europa, que essa onda do Ômicron vem baixando agora, se for neste movimento, claramente nós vamos ter um segundo semestre muito mais tranquilo. E aí, sim, eventos presenciais. Então, a expectativa é muito positiva com a Fenatran, porque vai ter muita novidade, vai ser apresentado lá muita novidade, e esse ano também tem novidades tecnológicas que o mundo vai apresentar em transporte lá na Alemanha, no IAA, né? Então tem coisas boas para acontecer, sim. Maurão, eu sei que você está cuidando da Transpodata de fevereiro e dos demais programas, das demais plataformas, mas eu queria... A gente está comemorando 15 anos este ano, né? 15 anos que a Transpodata acompanha o setor. Que você contasse para a gente aí, se tem novidade, o que você aí como editor, né, responsável pela pasta de conteúdo, o que podemos antecipar aqui de novidades para 2022? Bom, essa também faz parte das coisas boas que a gente está preparando aí, né? Além de uma edição especial dos 15 anos, né? Vai ser a edição número 100, é um número bem emblemático, né? 15 anos cobrindo aí o transporte, né? Começou a Transpodata, o nosso saudoso, grande jornalista, Marcos Souto Maior, né? Que a gente vai fazer uma homenagem muito justa a ele, né? Então, a gente tem muita coisa interessante que é mostrar essa movimentação. Nesses 15 anos, a gente pode dizer que foi a grande virada de chave do transporte, né? O transporte saiu lá de veículos mais mecânicos para veículos eletrônicos e agora veículos mais inteligentes, né? Com inteligência embarcada, né? É a nova era de caminhões, de veículos que estão chegando aí.
Então a gente está acompanhando toda essa transição e tem toda essa história para ser contada nesse ano, né? Tem muita coisa boa, além de projetos que a gente está fazendo e a gente ainda não pode falar, mas eu estou bem animado com isso. São projetos diferentes para a gente fazer uma ressignificação no setor de transporte, aí quando a gente fala de mídias especializadas. Tá bom, Mauro. Obrigado por você ter participado aqui com a gente hoje nesse programa. Estou ansioso de ter você aqui do meu lado aqui no próximo, programa. Próximo estaremos juntos aí, né? Tá bom. Obrigado pela tua participação aí, viu, Mauro? Valeu, gente. Valeu, um abração para todos aí, um ótimo final de janeiro e vamos para fevereiro com um pensamento positivo e colocando sempre o Covid para longe da gente. Tá bom, Mauro. Um abraço. Obrigado aí, viu? Valeu, um abração. Em dezembro, tivemos o privilégio de organizar um evento social que reuniu importantes marcas do transporte rodoviário para uma homenagem especial em reconhecimento ao trabalho e dedicação dos caminhoneiros e caminhoneiras, profissionais que, mesmo diante dos obstáculos, das adversidades, não deixaram e não deixam o país parar. Este encontro aconteceu no dia 15 de dezembro de 2021, no Posto Arco-Íris, em Roseira, São Paulo. Foi lá que aconteceu a primeira edição do evento Natal Arco-Íris. Começou lá atrás, há 20 anos, quando a gente adquiriu esse posto, e com o objetivo de atingir um objetivo que é o bem-estar dos nossos companheiros aí da estrada. A gente está aqui justamente para dar um pouco mais de conforto, um pouco mais de alegria para os nossos amigos da estrada. Esse evento em especial, o Natal 2021, aqui em parceria com a Transpodata, é uma satisfação muito grande em estar participando junto com eles. Trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de valorização para os amigos da estrada. Projeto muito lindo, que mantenha, tá? Mantenha aí que a gente só agradece a vocês, tá bom? Hoje é um dia de alegria, nós estamos aqui organizando esse evento, Suzana, Gil, desde segunda-feira. Reunimos essas importantes marcas que apoiaram essa iniciativa, a Transpodata, a Rádio Caminhão, Caminhoneiros do Trecho, mídias que estão envolvidas na vida dos transportadores desse país. É um dia de muita satisfação, acho que nós já atendemos aqui uns 300 caminhoneiros na parte da manhã e estamos continuando aí com o evento, está muito, muito legal. Um abraço vai para todos os caminhoneiros aí, que nesse Natal, nesse Ano Novo, o ano que vem, eles podem estar aqui junto com a gente aqui, nesse dia. Você vai sentir o calor humano que é um Posto Arco-Íris, diferente mesmo. Meus olhos, mas não pude reagir. Fico à vontade, então.
Estamos chegando ao final deste primeiro programa de 2022. Quero finalizar o programa de hoje com um vídeo em agradecimento a todas as empresas do transporte, parceiras do Grupo Transpodata, que nos prestigiaram com seus anúncios, suas campanhas, patrocínios e apoios, viabilizando assim este importante trabalho de levar informação e de acompanhar a evolução e a transformação do transporte, da logística e da infraestrutura do Brasil. Obrigado a você que esteve com a gente até o final deste programa especial. Continue ligados nas plataformas da Transpodata, porque vem muita novidade por aí. Um abraço e até breve!